Olá, gente. Então, vamos dar início à nossa terceira e última aula, tá? De cirurgia, onde eu vou falar um pouquinho sobre os princípios mecânicos envolvidos na extração do dente, tá? Então, a remoção de dentes, né, do processo alveolar, demanda da utilização dos seguintes princípios mecânicos, né, e de máquinas simples. São esses princípios: 4. Cunha, roda, eixo e alavanca. O que consiste, né, o termo alavanca dentária, né, alavancas? É um mecanismo, né, que faz por onde transmitir uma força modesta para um pequeno movimento contra uma grande resistência. Então, assim, é um mecanismo que você vai usar de força, né, onde vai ser de um movimento de pequena, né, duração, mas com uma grande resistência para poder aquele elemento ser removido, tá? A cunha, né, serve para a expansão do osso, né? Expandir o osso e a forçar o dente a sair de dentro do alvéolo. É útil de várias formas diferentes para a extração de dente, ou seja, usando as pontas ativas do fórceps, que são finas e em suas extremidades elas se alargam, né, conforme progridem superiormente. O princípio da cunha é também útil para uma alavanca reta, é usada para luxar o dente em seu alvéolo. Então, quando a gente vai fazer a extração do dente, dois principais instrumentos que a gente utiliza para o dente ser removido do alvéolo é o que a gente chama de alavancas, né? E os fórceps, que são os alicates, que os pacientes chamam, tá? Então, as alavancas, elas têm alguns desenhos. Eu acredito que eu botei aqui na aula, um pouco mais para frente nós vamos falar. Então, esse movimento de cunha, roda-eixo, são feitos com a alavanca principalmente. Para poder o dente, né, conseguir ser ali solto do alvéolo. O princípio de roda-eixo, né, é usado principalmente com a alavanca que tem uma forma triangular, que é o chamado bandeirinha, que a gente chama. Tem uma bandeirinha que vai para um lado esquerdo e outra para o lado direito, tá? Então, o cabo ele funciona como um eixo, né? E a ponta da alavanca triangular atua como uma roda, né, que eleva a raiz para fora do alvéolo. Então, como está mostrando aqui a figura, na verdade, a gente consegue fazer mais esse movimento quando a gente faz, né, o que a gente chama de odontissecção, que é como a gente separa as raízes quando são dentes com raízes muito longas ou muito grossas, não consegue sair todo, né, o dente, então a gente tem que partir ele. Então, quando a gente chega a partir o dente, aí a gente tem que fazer esse movimento, que é de roda e eixo, para poder essa raiz ser, né, tirada para fora do alvéolo dentário. Então, as alavancas, né, que são essas peças, bandeirinha, alavanca reta, elas são utilizadas para a luxação do dente. O que é a luxação? Né? É deixar o dente ali frouxo, né, no alvéolo. E os fórceps, que são os alicates, né, eles são usados mais para expandir, né, a tábua óssea e romper os ligamentos periodontal ali entre o dente e o osso, para então também o dente conseguir ser ali removido do alvéolo, tá? Objetivo do uso dos fórceps: expansão do alvéolo ósseo com o uso das pontas ativas em forma de cunha e dos movimentos do próprio dente com o fórceps, a remoção do dente, né, no alvéolo.
qual que seria o principal objetivo do fósforo, a remoção dele dentro do alvéolo. As alavancas dentárias, né, consistem de um cabo, né, uma haste e uma lâmina. O cabo pode ser construído perpendicular à haste, alavancas com o cabo em cruz. As lâminas podem ser reta, triangulares ou curva, ou pontiaguda. Então, abaixo nós vemos alguns tipos de alavanca, tá? A primeira ali, do lado direito para o lado esquerdo, é que a gente chama de alavanca reta, tá? A de lado dela é que a gente chama de bandeirinha. De lado da bandeirinha tem as que a gente chama de curvas, né, curvadas. E essa última é que não é muito utilizado, já foi muito utilizado, hoje já não é mais. Então, o fórceps, né? Quando a gente vai utilizar o fórceps para poder fazer a extração dentária, 5 movimentos são primordiais, né, e podem ser feitos com o fórceps para a gente conseguir uma retirada desse dente, tá? Então, o fórceps pode aplicar 5 movimentos principais para luxar o dente, né, e expandir o alvéolo ali, né, a tábua óssea. Então, a primeira seria a pressão apical, tá? Onde a inserção das pontas ativas para dentro do espaço do ligamento periodontal. O centro de rotação do dente é deslocado apicalmente. Ficou faltando o 2 aqui, gente. Acabou não indo. Acho que eu escolhi sem querer o slide. Tem a 3, que é pressão rotacional e força de tração. Lateralidade. Ficou faltando um slide, gente, mas as 5 principais, né, tá faltando a segunda, que aí é o movimento, vocês podem anotar aí, que é o movimento de lateralidade, que a gente chama, tá? Onde você vai fazer a força para vestibular e para lingual, tá bom? A 2 é para vestibular. Aí a 3, né? Você vai usar essa pressão para força para a parede lingual ou a parede palatina, tá? A 4 é a força rotacional, onde você vai pegar o fósforo, né, e vai fazer o movimento de rotação. Mas só serve para dentes que são unirradiculados, ou seja, só tem uma única raiz. Dentes que são multirradicular, como o molar, o pré-molar, não servem para fazer esse tipo de movimento, tá? E a força de tração, que já é a última força para a remoção já do dente dentro do alvéolo dentário. Então, quando a gente vai fazer a extração do dente, nós podemos utilizar 2 técnicas. A técnica se chama fechada, tá? Que é a técnica simples, e a técnica aberta, que consiste em abrir um retalho cirúrgico, né? Para a gente poder ter uma melhor visualização
para poder aquele dente ser todo removido. Geralmente, a técnica fechada, a gente utiliza os fórceps para poder remover os dentes. E na técnica aberta, a gente utiliza mais brocas e principalmente as alavancas, tá? Então, 3 requisitos básicos para uma boa extração seria acesso e visualização, né, adequada ao campo operatório, uma via desimpedida para a remoção daquele dente e o uso de força controlada para aluxar e remover o dente. Então, na técnica fechada, né, quais são as etapas que é feito? Então, existem 5 etapas, né, para o procedimento usando a técnica fechada. A primeira etapa consiste na liberação dos tecidos moles aderidos, principalmente a porção cervical do dente. O instrumento que a gente vai utilizar, né, para realizar essa primeira etapa é a lâmina de bisturi e o descoladores, que a gente chama de sindesmótomo, tá? A gente vai fazer a incisão, né? Tem N tipos de incisão, mas a principal que a gente mais utiliza é a que a gente chama de intrasucular, que é ali onde você vai fazer a incisão contornando todo o dente, tá? Então, uma vez feito a incisão, você vai pegar o descolador, né, que é o sindesmótomo, e vai ali tentar liberar aquela gengiva em volta do dente. Então, feito isso, a gente vai começar com a etapa da luxação, né, para esse dente ficar ali amolecido dentro do alvéolo dentário para poder sua remoção ser executada. Então, a luxação do dente a gente se faz principalmente com os usos das alavancas, tá? Levando em conta aqueles movimentos roda e eixo, alavanca, cunha. Então, a alavanca ela é girada de maneira que a parte inferior da lâmina se apoie no osso alveolar e a parte superior é girada ao encontro do dente, que está sendo extraído, como está aqui representado na figura. Quando uma alavanca reta pequena se torna fácil de girar, uma alavanca reta mais grossa deve ser utilizada para fazer a mesma progressão apical. A terceira etapa já seria ali a adaptação do fórceps no dente para a sua remoção, uma vez que o dente já pode estar completamente luxado ou amolecido dentro do alvéolo devido ao uso das alavancas. Então, você só usaria o fórceps, né, para poder ali tirar aquele dente de dentro do alvéolo. Então, se as pontativas, né, do fórceps não estiverem paralelas ao longo eixo do dente, provavelmente a raiz do dente irá fraturar. Então, a ponta ativa do fórceps necessita estar ali, né, paralela à raiz dentária e ser pega, né, o mais apical possível para que não ocorra, né, a fratura ali daquela raiz e aí complicar um pouco mais a cirurgia, tá? Então, como já foi falado anteriormente, né, que as pontas ativas do fórceps atuam como cunha, né, dilatando ali a crista óssea, fazendo o movimento, né, de lateralidade, que a gente chama, que é paralingual e vestibular. A etapa 4 já seria a luxação do dente mesmo, né, com o fórceps.
Então, na maxila, em todos os dentes mandibulares, com exceção dos molares, o principal movimento é vestibular, porque a tábua óssea vestibular é mais fina. Então, fica muito mais fácil você pegar e expandir mais esse dente para vestibular do que para lingual, porque a vestibular vai ser expandida mais rápido, uma vez que ela é mais fina, tá? Na região ali na maxila, no caso, menos na região dos molares, na região de pré para frente, tá? Conforme o osso alveolar começar a se expandir, o fósseis é reposicionado apicalmente com um movimento deliberado e firme. Para alguns dentes, os movimentos rotacionais são usados para auxiliar na expansão do alvéolo dentário e na ruptura das inserções do ligamento periodontal. Então, quando você usa o fósforo para luxar o dente, né, junto com as alavancas, né, então ele precisa obedecer esses princípios aqui, que se encontra no slide 18. O fósforo deve estar posicionado o mais apicalmente possível, a ser reposicionado periodicamente durante a extração. As forças aplicadas em direções vestibular e lingual devem ser lentas e firmes e não simplesmente sacudida, pegar e fazer esse movimento rápido, não, tem que ser, vai para vestibular, conta uns 3 segundinhos, aí volta devagarzinho, vai para lingual, tá? A força deve ser mantida por vários segundos, né, para permitir o tempo suficiente para que o osso se expanda, tá? Então, a quinta e última etapa consiste, né, na remoção do dente propriamente dita, né? Deve-se lembrar que a luxação do dente com fósseis e a remoção do dente do osso, né, são etapas distintas da extração. Ou seja, a luxação você vai usar tanto a alavanca como pode usar o fósseis também para poder expandir essa tábua óssea, o dente ficar mole dentro do alvéolo, tá? E a remoção do dente é feita apenas com fósseis, tá? Ele que tem, né, ali a função de prender, né, a prender o elemento dentário. A luxação é direcionada para expandir o osso e romper o ligamento periodontal. O dente não é removido do osso até que esses dois objetivos tenham sido obtidos. Então, a luxação, né, ela é direcionada principalmente para expandir o osso, né, mais uma vez. Então, expandir o osso e romper, né, os ligamentos periodontais, que é as fibras, né, que grudam, vamos falar, o dente no osso, tá? Então, uma vez que você está destro, né, você vai utilizar a mão direita, qual é a função da outra mão, né? Você vai usar os afastadores para poder afastar ali lábios, bochecha, para você ter uma melhor visualização, né? Papel importante no apoio de estabilização da mandíbula, na extração de dentes inferiores. Então, uma vez que você está extraindo na região aqui dos molares, né, a mandíbula ela é um osso mais compacto, que a gente chama, um pouco mais duro. Então, você precisa fazer controles dessa força, né, da luxação, para poder não acontecer problemas, né, maiores. Então, você pode, né, apoiar com a mão oposta à mandíbula do paciente enquanto você faz, né, o movimento de luxação do dente, para às vezes não correr o risco de luxar, né, mexer aqui na ATM do paciente, fraturar a mandíbula, tá? Apoiar o processo alveolar e fornece informação tátil, né, para o cirurgião a respeito da expansão do alvéolo durante o período da extração. Então, qual que é o papel,
né, do assistente, né, dali, vocês quando forem auxiliar na cirurgia, né? Pode afastar o tecido mole para que o cirurgião possa ver, né, possa utilizar os instrumentos para deslocar o tecido e adaptar o fórceps, né, no dente de maneira mais efetiva. E aspirar o sangue, principalmente saliva, né, soro ali, durante o procedimento cirúrgico, tá? E é isso, gente. Acabou? Então, beijos. Até a próxima.